E o tema da palavra de hoje é: como estão os meus pensamentos em tempo de quarentena? Como estão os meus pensamentos em tempo de quarentena? Muito bem, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre pensamentos. Como estão os meus pensamentos em tempo de quarentena? No domingo passado nós falamos do que Jabes pediu, 4 pedidos. E Jabes, ele usou o quê? A mente. Ele usou o quê? O pensamento. Por quê? Porque ele conhecia a história do seu povo. Ele conhecia o que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então, ele se apropria através do conhecimento. E o conhecimento passa pela mente de cada um de nós. E hoje nós vamos ver então a importância da nossa mente estar conectada com Deus, conectada com o Pai, conectada com o Filho, conectada com o Espírito Santo. Muito bem. Como estão os meus pensamentos em tempo de quarentena? Irmãos e irmãs, quando nós falamos de pensamento, nós falamos de mente. E quando nós falamos de mente, nós lembramos que nós temos 5 sentidos. E estes 5 sentidos que nós temos, eles mandam informações para a nossa mente. E aí então, através das informações que esses 5 sentidos enviam para a nossa mente, é que nós vamos então tomar as nossas decisões, né? Então nós temos o sentido da visão, os olhos, eles visualizam o objeto, mandam uma mensagem para o cérebro e o cérebro capta. Nós temos outro sentido, que é o nariz, o olfato, ele cheira, odor das coisas, ele capta e envia para o cérebro. Temos também o paladar, através da língua, que distingue os sabores dos alimentos, salgado, doce, azedo, amargo, sensações quente, fria, gelado, e eles enviam essas informações para o cérebro, e o cérebro capta e distingue um sentimento do outro, e distingue então a sensação uma da outra. Nós temos mais um sentido, o 4º sentido, que é a audição. Através do ouvido, detecta os sons, ruídos, barulhos do exterior e enviam essas mensagens para onde? Para o cérebro. E por fim, nós temos o 5º sentido, que é o tato, né? Através do contato com a pele, os neurônios sensoriais responsáveis, eles captam aquele toque e enviam para o cérebro, para então o cérebro ter a noção do que está acontecendo através do tato. E a pergunta que nós fazemos nessa reflexão de hoje, queridos, é a seguinte: como estão os meus pensamentos em tempo de quarentena? É uma pergunta que nós estamos fazendo para todos nós, porque não adianta, não é? Eu fazer essa pergunta só para você e não fazer para mim. Existe uma regra de ouro para quem fala da palavra de Deus. Se alguém não vive essa regra de ouro, ou não crê, não tem como um parâmetro em sua vida, não é? Nós não podemos fazer nada, mas que existe, existe. Todo aquele que fala da palavra de Deus, em primeiro lugar ele fala para ele. Então essa pergunta que eu faço nessa noite, em primeiro lugar é para mim. Então, se no final do sermão você falar, o pastor está pegando no meu pé, o pastor está muito rígido, não, em primeiro lugar, esta palavra é para mim. Porque quem traz a mensagem do Senhor, a mensagem primeiro tem que falar com ele, tem que fazer efeito na vida dele, para depois então repercutir na vida de quem ouve. Amém? Como estão os meus pensamentos em tempo de quarentena? Faça essa pergunta para você neste momento. Como estão os meus pensamentos em tempo de quarentena? Nós falamos dos 5 sentidos: visão, olfato, paladar, audição e tato.
E esses sentidos, eles captam as sensações, mandam para o cérebro, e o cérebro então distingue. E o cérebro então, ele emite ondas elétricas para que nós então tenhamos os nossos procedimentos, as nossas ações. Está vendo como que é importante a nossa mente estar conectada com Deus? Porque os 5 sentidos, eles captam as sensações e mandam para o cérebro. E é o cérebro então que vai dar o comando para que você faça aquilo ou deixe de fazer aquilo, ok? E quando nós falamos do último sentido, que foi o tato, através do toque, eu gostaria de contar uma parábola para vocês. É a parábola do príncipe indiano. Você conhece essa parábola? Diz a parábola o seguinte, que um príncipe indiano chamou 5 cegos para falarem com o que se parece um elefante. E ele chamou esses 5 cegos, colocou o elefante na frente deles e falou: agora vocês vão apalpar e vocês vão me dizer com que o elefante se parece. Aí então foi o primeiro e apalpou a barriga e falou: parece com uma enorme panela. O segundo foi, apalpou e falou: ele parece uma vassoura, que ele apalpou a cauda do elefante, parece uma vassoura. O primeiro apalpou a barriga do elefante, então falou que parecia com uma grande panela. O terceiro cego foi lá e apalpou a orelha e falou assim: nada disso, vocês estão errados, o elefante se parece com um grande leque aberto. Foi o quarto cego, ele apalpou a tromba e disse o seguinte, ele deu risada e falou: vocês estão por fora, o elefante, ele é redondo como uma mangueira de água. E por fim, o quinto cego, que apalpou as pernas, falou: essa não, está tudo errado, o elefante parece com um poste. Meus irmãos, os cegos, eles entraram numa discussão sem fim, cada um querendo provar a sua teoria, aquilo que eles tinham apalpado. Cada um se apoiava em sua experiência. O príncipe deixou-os falar à vontade por um bom tempo, percebeu que eles não iriam chegar a acordo nenhum. Aí então parou e disse o seguinte: o elefante é tudo isso que vocês falaram. Tudo isso que cada um de vocês percebeu é só uma parte do elefante. Não devem negar o que os outros perceberam. Deveriam juntar as experiências de todos e tentar imaginar como a parte que cada um apalpou se une com as outras para formar esse todo que é o elefante. Interessante, né, meus irmãos e irmãs? Esta parábola, a parábola dos cegos e do elefante, interessantíssima, porque dependendo da onde você está apalpando o evangelho, da onde você está colocando a sua experiência, é a visão que você vai ter de Deus, é a visão que você vai ter do Espírito Santo, é a visão que você vai ter de Jesus. E nós podemos estar equivocados, porque o evangelho ele é integral. E nós vamos ver hoje na palavra do Senhor que o nosso pensamento ele é muito importante para que nós possamos ter uma vida cristã segundo o coração de Deus e uma vida cristã de sucesso. Porque a palavra do Senhor, como eu disse, no primeiro texto que nós vamos basear a nossa palavra, está lá em Isaías 55:8, a palavra do Senhor diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Ora essa, como assim? Quer dizer que o nosso pensamento não são os pensamentos de Deus? E que evangelho então nós estamos vivendo? E como então nós devemos nos portar? Por isso então, irmãos, a nossa experiência, ela tem que ser da Bíblia toda, não só de uma parte da Bíblia, como aqueles cegos estavam fazendo com o elefante. Muitas pessoas pregam um evangelho parcial. Muitas pessoas vivem um evangelho parcial. E aí se tornam pessoas cegas,
porque pregam parte do Evangelho, têm uma experiência de parte do Evangelho e não do todo da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus em Isaías diz lá que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Por que Deus fala isso para Israel? Porque Israel estava distante de Deus. Nós vemos que lá no versículo 6 de Isaías 55, vai falar: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Ou seja, quando os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos de Deus, quando nós estamos distantes do Senhor, quando nós estamos longe dos caminhos do Senhor, como Israel estava. E no versículo 7 diz assim: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, para que tenha misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Olha só, queridos. Por isso aqui que a palavra do Senhor fala através do profeta Isaías: os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Os seus caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Por quê? Porque Israel estava longe do Senhor. Não tem como nós termos uma experiência com Deus, do Evangelho, e dizermos que estamos corretos se estivermos distantes de Deus, distantes da comunhão, distantes do seio do Senhor. E a palavra ainda continua: abandone seu caminho, ímpio, homem mau, abandone os seus pensamentos. Como estão os meus pensamentos em tempo de quarentena? Se eu não estiver em Deus, se eu não estiver conectado em Deus, se eu não estiver 100% em Deus, com certeza os meus pensamentos não serão os pensamentos de Deus. Com certeza eu estarei longe do desejo do Senhor para a minha vida. Por isso então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que levar muito a sério o nosso pensamento, porque o apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só podemos desfrutar da boa e perfeita e agradável vontade de Deus se renovarmos a nossa mente. Distantes do Senhor, não tem como ter uma mente renovada. Distantes do Senhor, não tem como nós alinharmos os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Por isso muitas pessoas erram, muitas pessoas falham, muitas seitas religiosas, denominações aparecem por aí pregando coisas esquisitas, coisas que têm um fundo de verdade, mas uma pitada grande de veneno e não tem nada a ver com a palavra de Deus, porque estão distantes do Senhor e os pensamentos estão naufragando num mar de lodo que não tem nada a ver com Deus. Então, como estão os nossos pensamentos em tempo de quarentena? Eles estão perto de Deus? Eles estão conectados com Deus? Ou nós estamos tendo um pensamento parcial de Deus? Estamos apalpando somente uma parte do Evangelho. Tem gente que gosta de apalpar só os salmos, só fica ali nos salmos, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas esquece do juízo do Senhor, de apalpar o juízo do Senhor. Tem gente que só fica na prosperidade. Está errado? Não, não está errado. Mas é uma parte, irmãos. Quem só fica na prosperidade é cego. Tem aqueles que só ficam na cura miraculosa. Está errado? Não, não está errado. Mas a palavra do Senhor diz, Paulo diz, né, nós vamos ver mais daqui a pouco, Paulo diz que nós temos que sofrer por Jesus. Então, meus queridos, não é algo que nós temos que praticar só aquilo que a gente quer, só aquilo que a gente concorda na Bíblia, não.
a Bíblia é para ser seguida de Gênesis a Apocalipse, senão os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Por isso então, meus irmãos, o pensamento é algo que realmente dirige o ser humano, conduz o ser humano para lá e para cá. Então a nossa mente, o nosso pensamento tem que estar firme em Deus. Senão, conforme diz aqui Isaías 55:8, nós estaremos distantes do Senhor, os nossos pensamentos não serão os pensamentos de Deus e os nossos caminhos não serão os caminhos do Senhor. O segundo texto que nós queremos meditar, meus irmãos, ele está registrado lá em Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9. E diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. O ato de pensar, meus irmãos, está relacionado com a nossa mente, o nosso pensamento. Não tem como pensar sem usar a mente. E que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Para nós pensarmos em tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, boa fama. Pensem nessas coisas. E no versículo 9, o apóstolo Paulo diz o seguinte: tudo que vocês aprenderam e receberam e ouviram de mim, aprender, receber e ouvir de mim, ponham-no em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Glória a Deus. Então nós já aprendemos, meus irmãos, nessa mensagem, que os nossos pensamentos, eles precisam estar conectados em Deus. Senão Isaías 55, versículo 8, capítulo 55, versículo 8, nos dá uma orientação muito séria. Aqueles que não estiverem conectados em Deus, estão fora do caminho do Senhor. Estão fora dos pensamentos do Senhor. E agora nós estamos aprendendo o quê? O apóstolo Paulo está nos ensinando que a nossa mente, o mesmo apóstolo Paulo que falou lá em Romanos 12:2, para nós renovarmos a nossa mente, está dizendo que a nossa mente precisa pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Pensem nessas coisas. E tudo aquilo que vocês ouviram de mim, viram de mim, ponham-no em prática. Nesse segundo ponto, irmãos, eu quero aqui trazer à tona algo muito importante. Nós precisamos praticar o que ouvimos e o que vimos na palavra do Senhor. Se nós não praticarmos, irmãos, como que os nossos caminhos serão os caminhos do Senhor? Como que os nossos pensamentos serão os pensamentos do Senhor? Não tem como, meus irmãos e minhas irmãs. Através desses 5 sentidos que nós já falamos, da visão, do olfato, do paladar, da audição, do tato, através desses 5 sentidos, nós temos uma percepção do mundo exterior, e o homem interior envia essa percepção para a sua mente. Tudo aquilo que eu vejo, que eu tenho o sentido de cheirar, do paladar, da audição, do tato, tudo isso, o homem interior, que é o nosso psique, ele percebe e manda uma informação para a nossa mente, para a sua mente. E aí então, meus queridos, que tem algo muito importante para nós cristãos entendermos. Por isso que o cristão, ele não vai saindo de qualquer jeito fazendo coisa errada por aí, fazendo besteira e falando besteira pelos cotovelos. Sabe por quê? Porque ele vai ver, ele vai sentir, ele vai ter o paladar, o toque, a audição, o tato, mas ele vai falar de acordo com que aquilo
que o Espírito permitir. Porque o homem espiritual é controlado pelo Espírito de Deus. O homem interior, ele percebe as coisas exteriores pelos sentidos. Aí tudo vai para o cérebro. Mas quando a nossa mente está cativa a Deus, aí então nós vamos ter juízo. O juízo de Deus para falarmos, para nos manifestarmos, para tomarmos as nossas atitudes, não serão de qualquer jeito. Aquela pessoa que ela toma as suas atitudes pela vontade. Me deu vontade de fazer isso e eu fiz. Eu sou sincera. Ela não se importa se magoou alguém, ela não se importa se feriu alguém, ela não se importa se está correto, ela não se importa se aquilo lá é de caráter, não é de caráter, ela não se importa se aquilo lá tem moral ou não tem moral, ela faz. Sabe o que é isso aí? Um cristão, criança na fé, que ele faz aquilo que dá vontade. Ele é dirigido pela vontade. Mas tem aquele cristão também que é dirigido pelo sentimento. Eu senti, por isso eu falei. É de Deus, eu estou falando para você, irmãos. Só o sentir não é suficiente. A nossa mente tem que estar conectada em Deus. Para que não possamos ter sentimentos, os nossos sentimentos nos enganam. Jeremias fala que enganoso é o coração do homem, e o sentimento, uma marca registrada do sentimento é o coração, e o coração é enganoso, e às vezes nós sentimos algo, então nós devemos orar, devemos pedir discernimento a Deus, devemos pedir para o Senhor se isso está conectado com o trono dele, se eu posso falar, se não posso falar. Eu não posso simplesmente agir como um touro solto numa loja de cristais, quebrando tudo, estragando tudo. Não, eu preciso pensar. Mas, meus irmãos, tem aquele que pensa. Não tem? Tem. Aliás, quem muito pensa, nós presbiterianos pensamos bastante. Queremos agir pela razão. O pensar muito leva a maquinar o mal. E aí nós podemos também cair num erro de maquinar o mal. Então, quando nós agimos pela vontade, quando nós agimos pelo sentimento, quando nós agimos pelo pensamento, se o nosso pensamento não estiver alinhado à mente de Cristo, o nosso pensamento precisa ser dirigido pelo Espírito Santo, como diz Paulo em Romanos 8,14. Portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí então, Paulo aos Filipenses, ele traz essa questão aqui aos filipenses. Para os filipenses pensarem no que é verdadeiro, no que é nobre, no que é correto, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. Pensar em coisas boas. Porque naquela igreja de Filipos, irmãos, assim como nos nossos dias, aconteciam várias questões. Eu vou citar só algumas aqui. Aquela igreja tinham pessoas egoístas. Aquela igreja tinha pessoas ambiciosas. Isso que eu estou falando está registrado lá em Filipenses capítulo 2. Paulo, então, ele queria que a igreja estivesse unida. Então, queridos, quando existem pessoas egoístas, quando existem pessoas ambiciosas, nada melhor do que pregar o quê? Olha, pensa no que é verdadeiro, pensa no que é nobre. Pessoas egoístas e pessoas ambiciosas não têm ato de nobreza, de índole boa. Sempre estão maquinando o egoísmo para si. E o egoísmo, ele é um mal para o próximo. Por isso o apóstolo Paulo percebe que aquela comunidade é um tanto egoísta, é um tanto ambiciosa. E Paulo fala então, pense no que é bom, pense no que é nobre, pense no que é correto, pense no que é puro, pense no que é amável. Naquela comunidade também, meus irmãos, tinham crentes que estavam sendo perseguidos. Que coisa interessante, né? Crente perseguir crente. Em vez de a gente se unir forças, porque cremos num só Deus, Criador dos céus e da terra, cremos num só Espírito Santo, cremos num só Jesus, Filho de Deus, cremos na Trindade Santa, e ainda tem os crentes que perseguem os outros. E aqui então, meus irmãos e minhas irmãs, o apóstolo Paulo está falando. Ele percebe essa evidência. Então, alguém que vai deixar de perseguir o outro,
precisa ter um ato nobre, um ato amável. Precisa pensar naquilo que é puro, porque a perseguição não está associada à pureza. O egoísmo não está associado ao que é correto. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo fala. Tinham também naquela comunidade de Filipos pessoas legalistas. Está escrito na lei. Está escrito na lei de Moisés. Está escrito na palavra. É assim. E aí Paulo, então, ele percebe um certo tom, né, de farisaísmo ali naquela comunidade. E aí ele fala o seguinte: olha, vocês precisam se alegrar em Cristo, não no conhecimento de vocês, mas se alegrem em Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ainda tinha, sabe o que naquela comunidade? Por isso que Paulo fala aqui, ato nobre, boa fama, verdadeiro, coisas puras, coisas corretas. Tinham pessoas perfeccionistas. Você já trabalhou com alguém perfeccionista? Sim? Como é que é? Como foi a experiência? Você trabalha com alguém perfeccionista? Uma vez, numa entrevista, eu estava fazendo uma entrevista para entrar numa empresa, e uma colega de trabalho, né, depois nós entramos na empresa, ela falou assim, o meu defeito é ser perfeccionista. Na época, isso soou bem, porque todo empresário queria alguém perfeccionista, não é? Porque ia fazer a coisa perfeita. Hoje já não é assim, hoje mudou. Alguém que é perfeccionista no grupo vai prejudicar o grupo. Por quê? Mas ele quer tudo certo? Não, porque ele vai atrapalhar a criatividade de muitas pessoas. E o perfeccionista, ele tem um defeito muito sério. Ele acha que só ele está certo. É um daqueles cegos lá que estava palpando o elefante, e cada um achava que o elefante era uma coisa, né? Um cego achava que o elefante era uma mangueira, o outro achava que era uma panela, uma vassoura, um leque, o outro achava que ele era um poste. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3,12, olha, vocês precisam estar em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo até fala assim, não que eu já tenha atingido o alvo, mas eu prossigo. O que o apóstolo Paulo fala ali? Ele está dizendo o seguinte, eu sou imperfeito. Eu não atingi ainda o cume. Eu pretendo atingir, mas não atingi ainda. Mas eu caminho a cada dia rumo a Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, o que então? Como estão os meus pensamentos em tempo de quarentena? Através dos 5 sentidos, como nós já falamos, nós percebemos que o nosso cérebro faz uma leitura de tudo que está ao nosso exterior e manda uma comunicação para o cérebro. E ali então nós vamos tomar as nossas atitudes. Quando o apóstolo Paulo fala para aquela igreja de Filipos pensar em tudo que é nobre, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo de boa fama, o apóstolo Paulo está falando com um conhecimento, irmãos. Ele está falando para aquela igreja de vários ensinamentos que ele já havia dado para a igreja de Filipos. Vários ensinamentos. Então, quando o apóstolo Paulo fala, logo no início do versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro. Esse finalmente quer dizer o quê? Olha, eu já ensinei para vocês o que vocês devem pensar, como vocês devem pensar, como vocês devem agir. Agora, ponham em prática e pensem no que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama. Pensem nisso. Mas olha que coisa interessante, meus amados. O que o apóstolo Paulo ensinou para a igreja de Filipos, aos filipenses? Sabe o que ele ensinou? Intercessão. Filipenses capítulo 1, versículo 4, ele ensinou intercessão. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. O apóstolo Paulo ensinou lá em capítulo 1 de Filipenses, ensinou, sabe o que? Eles pregarem o evangelho. Ensinou que Deus havia começado uma boa obra na vida deles e ia completar, lá em Filipenses 1,6. Ensinou orar uns pelos outros,
ensinou que é melhor a gente ser puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Então nós temos que nos manter puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Está lá em Filipenses 9:10, capítulo 1, 9:10. O apóstolo Paulo ensinou que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo ensinou aos Filipenses 1:29, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Cristo. O apóstolo Paulo ensinou no capítulo 2, não façam nada por ambição, ou seja, chega de ambição, chega de egoísmo, de vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Esse é o evangelho, irmãos. Esse é o evangelho completo, é o todo. O apóstolo Paulo está ensinando ali. Não tem como nós pensarmos nas coisas verdadeiras, nas coisas nobres, nas coisas corretas, puras, amáveis, de boa fama, se nós não vivemos essa palavra aqui. Nada façam por ambição, egoísmo ou vaidade. O apóstolo Paulo ensinou também, antes de falar lá no capítulo 4, seja a atitude de vocês a mesma atitude de Jesus. Filipenses 2:5. Lá em 2:13, ele ensinou o seguinte: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer como realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ele ensinou no 2:14, façam tudo sem queixas e sem discussões. Muitas pessoas falam que são evangélicas, muitas pessoas falam que são de Deus, mas não vivem a palavra, são cegos que apalpam uma parte do evangelho, mas não querem ler aqui em Filipenses 2:14, façam tudo sem queixas e sem discussões. É um querendo comer o outro na política, é um querendo roubar mais que o outro, é um querendo defender mais a si do que o outro, é um querendo aprontar para o outro. Está tudo longe do evangelho, tudo cego, cada um está palpando uma parte do evangelho e querendo tirar proveito daquilo. Mas o apóstolo Paulo ensinou, finalmente, meus irmãos, finalmente, ou seja, eu já ensinei para vocês. Agora tem muitos falsos cristãos, irmãos, que não conhecem esse ensinamento. Falam que são crentes, falam que são evangélicos, pregam a Jesus, citam a Bíblia, mas não conhecem os ensinamentos. Como é que vão viver? O apóstolo Paulo ensinou, lá em Filipenses 3:2, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Sabe o que é falsa circuncisão? O apóstolo Paulo fala da circuncisão do coração, daqueles que não aceitaram a Jesus de coração. Aí lá em Isaías 55 nós falamos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. São essas pessoas. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falta da circuncisão do coração, aqueles que não agem com humildade. E aí no 3:14 o apóstolo Paulo fala, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. No 3:15 o apóstolo Paulo ensina, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Quem vai te esclarecer não sou eu, através dessa mensagem, mas através dessa mensagem, quem vai esclarecer você dos seus pensamentos em tempo de quarentena, é Deus que vai esclarecer você, porque a Bíblia diz que Ele esclarece. Em 3:16 o apóstolo Paulo ensinou, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. No 17, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Filipenses 3:20, alegre-se no Senhor. Então, como estão os seus pensamentos? Como estão os meus pensamentos em tempo de quarentena? Devemos nos alegrar no Senhor. No 4:4 ele ensina, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas acham que este mundo, irmãos, é o fim, que tem que conquistar todas as coisas materiais desse mundo. Aí o apóstolo Paulo vai lá e ensina o quê? A nossa cidadania está nos céus. Aí ele fala,
finalmente, pense no que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama. Mas só pensam desta forma aqueles que têm os pensamentos conectados com Jesus. Aqueles que aprenderam essa palavra de Gênesis a Apocalipse. Aqueles que não usam parte da Bíblia a seu favor. Meus irmãos, no capítulo 4, 5 diz assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. A palavra do Senhor diz que a gente tem que ser amável. Amável com todos, sem exceção. Isso é evangelho. Passou disso, a gente é cego apalpando parte do evangelho. No 4:7, Paulo fala o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações. Glória a Deus. A igreja de Filipenses, meus irmãos, tinham vários problemas, que o apóstolo Paulo pontua e ensina carinhosamente. E nós hoje em dia também temos vários problemas, várias denominações espalhadas pelo mundo. Cada um apalpa uma parte do evangelho e acha que está certo. Quem é que está certo, irmãos? Quem é que está certo? A palavra do Senhor está certa. Mas quem interpreta a palavra do Senhor? Os homens. Então, queridos, se a nossa mente não estiver conectada em Deus, nós podemos interpretar a palavra do Senhor erroneamente. Por isso, então, nós somos exortados a mantermos a boa herança que recebemos de Jesus, de sermos verdadeiros, honestos, por palavras e obrigações, comportamento apropriado na nossa vida, longe da impureza do pecado. O apóstolo queria que seus leitores aprendessem aquilo que ele havia ensinado, aquilo que era amável, nobre, correto, puro, amável, de boa fama. Por isso então, meus irmãos, ele ensinou. E no versículo 9, ele fala o seguinte, olha só o que ele fala: tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim, tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim, ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. O apóstolo Paulo se coloca de exemplo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo, ele pede a ação e a obediência aos filipenses. A vida de Paulo era uniforme. O que ele vivia e o que ele falava eram a mesma coisa. Ele tinha testemunho. Por isso Paulo se coloca como um modelo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Jesus. Tudo o que falamos para as pessoas ganha força quando as pessoas percebem em nós a prática. Se eu falo, mas ela percebe que eu faço diferente do que eu falo, eu vou perder a credibilidade. Por isso que o apóstolo Paulo ensina essas verdadeiras palavras de vida, essas preciosas palavras de vida. Eu quero concluir então dizendo o seguinte: todas as nossas ações devem concordar com aquilo que nós pensamos. E tudo aquilo que eu penso deve concordar com as minhas ações. Logo, a nossa mente deve estar em Cristo. E o terceiro versículo que eu quero destacar aqui, que nós estamos usando para essa mensagem, está registrado lá em 1 Coríntios 2,16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você, eu, nós, a Bíblia está dizendo, nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, meus irmãos, nós estamos no caminho. Se nós temos a mente de Cristo, o nosso pensamento são os pensamentos de Deus. Mas nós temos que ter o quê? A mente de Cristo. O desejo do apóstolo Paulo é que todos os filipenses tenham uma vida virtuosa, uma vida cheia da graça do Senhor, que essas coisas dignas de louvor, essas virtudes, sejam as razões da nossa meditação e sejam inclusas em nossa prática diária. Deixemos que a mente de Cristo domine
a nossa vida, os nossos pensamentos, para nós andarmos em sintonia com Jesus, né? E deixar o egoísmo de lado, o tradicionalismo de lado, o mundanismo de lado. E nós tiramos aqui, meus irmãos, muitas lições. Dentre elas, eu quero evidenciar 3 lições nessa conclusão. A primeira lição: tudo o que fazemos passa pelo nosso pensamento, pela nossa mente. Então, se nós estamos fazendo coisas que desagradam a Deus, é porque a nossa mente não está conectada em Deus. Segunda lição: sejamos humildes. Pode ser que estamos apalpando apenas uma parte do cristianismo e não o cristianismo na sua totalidade. Você já pensou nisso? Eu penso assim, irmãos, eu fico maravilhado no Senhor. Eu quero até que dar uma cutucadinha, né, nos presbiterianos e naquelas outras denominações que brigam pelo batismo, né? Tem gente que acha que o batismo certo é o de imersão. Tem que afundar a pessoa, não é? E aí então eu me pergunto, será que está apalpando só uma parte do cristianismo? E aí vem a gente, né, o presbiteriano, ele acredita em todos os tipos de batismo, por imersão, por aspersão, não tem problema. Mas ele só pratica o da aspersão. Por que então não praticar também o da imersão? Podemos voltar a falar sobre essa questão, sim ou não? Porque às vezes nós estamos apalpando só aquilo que nos convém. Então, meus irmãos, nós precisamos ter a noção integral do Evangelho. Integral do Evangelho. Parar de viver o Evangelho parcial. Será que nós não temos muito que aprender com a teologia da libertação, com a teologia da prosperidade, com a teologia, meus queridos, da contemplação? Será que não temos muito que aprender com os nossos irmãos e irmãs pentecostais? Não temos muito que aprender com eles? E eles com a gente? É tempo então de nós nos unirmos e deixarmos essa cegueira espiritual que invade o nosso ser e de achar que nós somos os únicos certos, os únicos corretos. Então vamos aprender. Então a primeira lição que nós tiramos: tudo o que fazemos passa pelo nosso pensamento. Então o nosso pensamento tem que estar em Cristo. Se nós fazermos coisas que desagradam a Deus, é porque o nosso pensamento não está em Deus. Segunda lição: sejamos humildes. Pode ser que estamos apalpando apenas uma parte do cristianismo e não o cristianismo na sua totalidade. E terceira e última lição: tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim, ponham-no em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs. Vamos pôr em prática a palavra do Senhor? Amém? Glória a Deus.